Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre regras de 3 simples. Mas antes temos que entender um pouquinho o que é proporção e o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá? Então, vamos falar de proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é nada mais do que uma igualdade entre razões. Uma razão é a divisão entre dois números. Então, se eu quero comparar duas razões, eu vou precisar de 4 números. Okay? E aí, se eu divido os dois primeiros, tem uma razão entre eles. Divido os outros dois, tem uma razão. E essas duas razões são iguais, eu digo que esses 4 números que eu escolhi são proporcionais. Na ordem que eu escolhi, claro. Então, por exemplo, os números 2, 5, 6, 15 são proporcionais nessa ordem. Por que eles são proporcionais nessa ordem? Porque se eu pego os dois primeiros, 2 e 5, faço a minha razão. Pego os números 6 e 15, faço a minha segunda razão, eu tenho frações equivalentes. Como é que eu sei disso? Por exemplo, se eu pegar o 6 e o 15, faço a minha fração e simplifico eles por 3, tanto o numerador como o denominador, eu vou ter exatamente 2 sobre 5. Porque 6 dividido por 2, 15 dividido por 3, dá 5. Uma outra coisa que a gente pode perceber numa proporção é que ela tem uma propriedade. Qual é a propriedade? A propriedade diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente conhece isso por um outro nome. Geralmente a gente conhece isso pelo nome de cruz credo. Isto é, se eu multiplico 2, 15 e multiplico 5 por 6, eu vou ter o mesmo número, isto é, 30 igual a 30. Então, realmente, eles são proporcionais. Essa propriedade, gente, é o que a gente mais usa na regra de 3 e é muito importante também. E aí, vamos ver agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o que é uma proporção, vamos ver o que são grandezas. Bom, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, isto é, ou que a gente possa contar. Exemplos: volume, pode medir volume, comprimento, velocidade, tempo, quantidade de operários, em alguns exemplos, que a gente vai contar. Tudo isso são grandezas. Então, tudo que a gente pode medir ou pode contar chama de grandeza. E essas grandezas, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Isto é, eu posso comparar grandezas. E na hora que eu comparo, eu posso ver o que acontece entre as duas grandezas. E quando essas duas grandezas são diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Em outras palavras, quando eu comparo duas grandezas e a primeira grandeza está aumentando, forçando com que a segunda grandeza também aumente proporcionalmente, eu digo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E o que seria, então, grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são aquelas quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores da segunda grandeza. Lembra como é que a gente explicou um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais? O que acontece aqui é o seguinte: quando uma grandeza aumenta seus valores, ele força com que a outra grandeza proporcionalmente diminua esses valores. Quando isso acontece, eu digo que as grandezas são inversamente proporcionais. Isto é, quando uma aumenta, a outra proporcionalmente vai diminuir o seu valor. Vamos dar um exemplo?
Bom, um muro precisa ser construído. E para isso é necessário uma certa quantidade de funcionários em um determinado tempo. Vejam o seguinte, se eu comparo a quantidade de muro a ser construída com a quantidade de funcionários, essas são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu tenho mais funcionários, eu posso construir mais muro. Ou se eu tenho mais muro, para eu fazer esse muro na mesma quantidade de tempo, eu vou precisar de mais funcionários. Isto é, aumentando uma das grandezas, me força a aumentar a outra grandeza proporcionalmente. Agora, se eu comparo a quantidade de funcionários e o tempo gasto, elas são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Imagine o seguinte, o muro é o mesmo, não vai mudar o tamanho do muro agora. Só que, para eu fazer esse muro, se eu tenho mais funcionários, eu vou precisar gastar menos tempo. Ou então, se eu tenho mais tempo para construir esse muro, eu vou precisar menos funcionários. Entenderam? Então, enquanto um aumenta seu valor, o outro proporcionalmente vai diminuir esse valor. Bom, agora que a gente conhece já um pouco de proporção e já sabe que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vamos fazer alguns exercícios envolvendo regra de 3. E aí a gente vai ver como é que essas grandezas se relacionam. Vamos lá? O nosso primeiro exemplo é o seguinte. 6 metros de um certo tecido custam R$ 74. Qual o preço de 27 metros desse mesmo tecido? Bom, o que eu faço geralmente é o seguinte. Eu vou organizar as informações, os dados que esse meu problema me traz, colocando em uma tabela. Porque aí eu sei quais as grandezas que eu tenho que analisar e quais as quantidades envolvidas. Vamos fazer a tabelinha, então? Então, vamos lá. Vou puxar aqui. Então, as grandezas que eu tenho aqui são metros do tecido e o seu preço. Então, vamos colocar aqui metros e o preço. As informações, então, que eu tenho são 6 metros desse tecido custam R$ 74. E aí, ele quer saber quanto vai custar 27 metros desse tecido. Bom, não sei, então vai o nosso velho amigo vizinho. Bom, e aí vamos analisar agora as grandezas. Para isso, o que eu faço é o seguinte. Coloco uma setinha no lugar em que está o X, na minha tabelinha, tá aqui minha setinha, e vou olhar como se relacionam as duas grandezas. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se eu estou comprando mais tecidos, isto é, se eu sair de 6 metros para 27 metros, com certeza eu vou ter que pagar mais por essa quantidade. Opa, então peraí. Se eu aumento a quantidade de tecidos comprados, o preço vai aumentar proporcionalmente a essa quantidade que eu estou aumentando. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E aí o que eu faço então? Eu vou colocar uma seta do outro lado na mesma direção da primeira. Então, coloco a minha setinha aqui. Vejam então que eu tenho duas setas, as duas para o mesmo lado. Isso me diz o seguinte, que eu posso agora montar as minhas razões. E eu vou montar seguindo essas setas. Veja bem, no lugar onde está o X, a minha seta me diz o seguinte. Primeiro, eu saio do 74 e vou para o X. Isso então vai ser igual. A minha segunda razão, pela seta, está saindo do 6 e está indo para o 27. Pronto. As minhas razões já estão arrumadas. E agora eu tenho uma
comparação entre duas razões. Para que essas razões sejam proporcionais, tem que valer aquela nossa propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, eu vou usar nosso famoso cruz credo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou multiplicar 6 vezes x. Multiplicando 6 vezes x, vai dar 6x. Isso vai ser igual a... Qual é o outro lado da minha multiplicação que eu tenho que fazer? É o 74 vezes 27. Bom, 74, então, vezes 27. Como essa continha é um pouquinho maior, vamos fazer ela aqui do lado. Não podemos ter preguiça de fazer essas continhas, gente. 74 vezes 27. Então, 7 vezes 4, 28, com 2. 7 vezes 7, 49, mais 2, 51. Agora com 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. E aí, então, o resultado vai ser 8, 9, 9, 1. 1998. Então, voltando nas nossas continhas, eu tenho 6x vai ser igual a 1998. Então, agora x vai ser igual a 1998 dividido por 6. Então, aí eu tenho que fazer de novo uma continha aqui. Agora uma continha de divisão. 1998 dividido por 6. 19 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Então, 19 menos 18 sobra 1. Baixa agora o 9. De novo, 19 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18 novamente. 19 menos 18, de novo, sobrou 1. Agora eu baixo o 8. 18 dividido por 6, 3 novamente. 3 vezes 6, 18. E aí termina a nossa divisão. Bom, isso quer dizer então que nosso x é igual a 333. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu compro 27 metros de tecido, eu vou pagar R$ 333, que é bem mais do que os 74 que eu comecei. E realmente tinha que ser, não é isso? Então, nossa resposta para esse caso vai ser R$ 333. Prontinho. Terminamos nosso primeiro exercício de regra de 3. Vamos fazer mais um? Nesse exercício agora, nós temos o seguinte. 8 operários constroem certa casa em 60 dias. Em quantos dias essa casa seria construída por 12 operários? Vamos começar do mesmo jeito, isto é, com a nossa tabelinha. E agora eu tenho quantidade de operários e quantidade de dias que eu vou precisar para construir a casa. Bom, vamos colocar aqui, para não botar quantidade nos dois, vamos botar aqui operários. E aqui vamos colocar dias. Pronto. Primeira informação diz o seguinte. 8 operários constroem certa casa em 60 dias. Bom, em quantos dias... Opa, o nosso xizinho aqui no dias. Essa casa seria construída por 12 operários. Então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez o anterior, nós vamos fazer isso. Isto é, vamos começar colocando a nossa setinha. Aqui onde está o X. Aqui a minha setinha.
Pronto. Agora vamos analisar essas duas grandezas, quantidade de operários e dias. A casa, o tamanho da casa não muda, o tamanho da casa vai ser a mesma. O que eu tenho é o seguinte, para eu fazer essa casa, se eu aumento a quantidade de operários, eu vou precisar de menos dias. Veja bem, quanto mais operários eu tenho, mais rápido vai ser a construção da casa. Então, menos tempo eu preciso. Opa, peraí. Eu estou aumentando a quantidade de operários e, proporcionalmente, a quantidade de dias vai diminuir. Isso está sendo o inverso. Então, isso quer dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, a seta que eu vou fazer aqui agora no lado de operários vai ser o inverso da primeira seta. Isto é, se a primeira estava para baixo, essa daqui vai ficar para cima. Olha que legal. Então, agora eu já posso montar as minhas razões. A primeira razão, seguindo a seta sai do 60 pro x. E ela vai ter que ser igual. A outra seta vai estar saindo do 12 para o 8. E agora vamos fazer aquela nossa multiplicação. Do produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fazendo essa multiplicação, a primeira coisa que eu vou multiplicar é x vezes 12. X vezes 12, 12x. Isso vai ser igual à nossa segunda multiplicação, que é quem? 60 vezes 8. Então, vamos escrever aqui 60 vezes 8. Aqui não precisa ficar fazendo muita conta, né, gente? Então, 12x vai ser igual a 480. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 12. Essa continha é bem facinho de fazer, gente. Essa continha, então, x vai ser igual a 40. Bom, o que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que com 12 operários, para eu construir essa casa, eu vou precisar de apenas 40 dias. Realmente a quantidade de dias diminuiu. Tá? Então, a nossa resposta vai ser 40 dias. Bom, prontinho, gente. Viram que existe realmente a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Se você gostou desse nosso vídeo, da nossa explicação, se inscreva no canal, deixe o seu like. E se você tem alguma dúvida e quer conversar comigo, coloque aí nos comentários e a gente vai se falando aí. E vamos ter mais vídeos aí de matemática básica, tá ok, pessoal? Tchau, gente!